O mês de junho é um mês dedicado à saúde digestiva, apesar de ser no meu aniversário, no dia 29 de maio, que é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. E professor Dr. Guilherme Macedo, presidente da Sociedade Portuguesa e da Organização Mundial de Gastroenterologia, podíamos começar por explicar esta discordância de meses, porque é que o Dia Mundial se celebra em maio e depois passamos o mês a falar do segundo cérebro. Coisa de cada vez, talvez. Perfeito. Não, isso é muita informação junta e fez muito bem falar em questionar isso, porque, de facto, o dia 29 de maio só o é como Dia Mundial da Saúde Digestiva, porque a Organização Mundial de Gastroenterologia optou por uma data simbólica, que é a data da sua fundação. 29 de maio de 1958, mais exatamente. Bom, mas no fundo o Dia Mundial da Saúde Digestiva é uma espécie de pretexto para um kick-off, digamos assim, à escala global, para que cada país e cada estrutura, e neste caso as sociedades científicas respectivas de cada país, as sociedades nacionais de gastroenterologia, lancem ou tenham algumas tarefas nesse dia ou naqueles dias à volta do Dia Mundial da Saúde Digestiva, que geralmente tem um tópico específico. No ano passado foi sobre a obesidade, este ano sobre o cancro do cólon e reto, mas na verdade aquilo que se lança e aquilo que nós fizemos em Portugal, e é uma ideia que curiosamente acabamos por transplantar também à escala global, isto é, eles vão reproduzir um bocadinho aquilo que foi a nossa sugestão, é de que o mês seguinte, o mês de junho, todo o mês, seja um espaço temporal consagrado à saúde digestiva. E, portanto, mais do que um dia, que é um pretexto de lançamento mediático, digamos assim, arrancamos depois para o mês. E ao longo do mês, cá em Portugal, teremos várias iniciativas, digamos, de corporação, iniciativas dos gastroenterologistas, iniciativas da própria especialidade relacionadas com a saúde digestiva, mas também por nossa visão e por nossa estratégia, tentar estar ainda mais próximo da população, mostrar às pessoas que de facto está nas mãos de cada um poder promover e poder enriquecer a sua saúde digestiva. Este é um conceito muito interessante, até porque, e antes de falar no cérebro, falamos no coração. O mês de maio também é o mês do coração, e para nós faria todo sentido, mesmo aqui em Portugal, que depois de passar de um órgão específico, cardiovascular, passemos para toda uma estrutura que é o sistema digestivo. É um sistema que tem muitos órgãos, nem estão todos no mesmo tubo. Há o estômago, há o esófago, há o intestino delgado, mas também há outras estruturas no aparelho digestivo, como seja o fígado e o pâncreas. Todas estas estruturas no sistema digestivo têm uma enorme importância para a nossa qualidade de vida. E, portanto, pareceu-nos que era totalmente razoável dedicarmos o mês de junho, eu não quero dizer que fosse um mês órfão, mas era um mês, pelo menos, que estava nitidamente necessitado de ter uma identificação, identificá-lo com a saúde digestiva. Ainda para mais, é o mês onde regularmente nós, gastroenterologistas, temos o nosso evento nacional, o nosso grande evento nacional, que também se chama Semana Digestiva, o Congresso Nacional de Gastroenterologia, que este ano vou presidir aqui no Porto, na Super Boca Arena, de 22 a 25 de junho. Isto é... Sim, temos muitos assuntos para... Temos, de facto, muitos assuntos para conversar. Sim. Exatamente. Quanto ao cérebro, aquela pequena dica do cérebro. Bom, não há dúvida que, e isso é completamente evidente em termos científicos e da própria experiência do cotidiano de cada um, que nós temos uma relação muito próxima entre aquilo que nós sentimos, ou presumimos sentir, também isso existe, no nosso aparelho digestivo, com aquilo que é um conjunto grande, ou de emoções, ou de sensações, ou de estados de alma, que claramente o nosso cérebro tem responsabilidade. Dito de outra maneira, as emoções têm a ver com muito do que nós sentimos no sistema digestivo, e muitas das coisas do nosso sistema digestivo interferem indiscutivelmente naquilo que é o nosso bem-estar, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Eu não digo personalidade, porque a personalidade é algo muito, muito estruturado, mas na verdade uma pessoa com uma boa saúde digestiva
têm um humor e uma atitude mental e psicoafetiva diferente das pessoas, digamos, ruídas por dentro, se assim se pode dizer. Mas há muita analogia entre aquilo que se passa na saúde digestiva e o nosso ambiente psicoafetivo e emocional. E, portanto, o cérebro, como nós habitualmente concentramos no cérebro esta coisa do sistema nervoso, de facto, o nosso sistema digestivo tem também um cérebro. Nós temos uma ligação muito, aliás, física. Há nervos que ligam diretamente o cérebro e o nosso sistema nervoso ao tubo digestivo. E, portanto, claramente temos aqui um território para influência mútua e que neste momento é completamente conhecida, não é nada de mágico nem de místico. É assim, é verdade. E nós, e muito aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, é justamente não só controlar uma série de patologias digestivas, mas também zelar pela saúde mental de quem nos procura. Professor, eu quase que adivinho a resposta à pergunta que lhe vou colocar, mas estando nós tão munidos de informação tão precisa sobre a relação direta entre aquilo que comemos e aquilo que somos e as consequências daquilo que podemos ter a propósito daquilo que ingerimos, como é Certo. possível que os números piorem de ano para ano? Como é possível que a obesidade não pare de aumentar e, pior ainda, e não pare de aumentar nos escalões etários mais baixos, que são aqueles que aparentemente são mais ativos? Completamente verdade. E a resposta mais fácil é dizer porque há múltiplos fatores que condicionam isso. Se fosse só a informação e a qualidade de informação, estava tudo resolvido. Nós já tínhamos prestado informação, nós até ensinamos aos alunos, ensinamos aos médicos, ensinamos à população, estava tudo resolvido. O problema é que, e isso tem muita graça em relação àquilo que o que é o ensino. O ensino é a promoção da mudança. De mudança de quê? De comportamentos. Ora, se há estrutura que nós estamos completamente dependentes em termos de saúde digestiva, é do nosso comportamento. Portanto, quando nós sabemos que há coisas que podemos fazer e coisas que não devemos fazer, ou que podemos fazer com mais regularidade e que devemos fazer outras com menos regularidade, isso é perfeito. O problema é que esse comportamento, isso que nós adotamos como comportamento, não é muitas vezes sustentado no tempo, não é contínuo, não é regular, esquecemos enfim, das recomendações mais importantes e, para além disto tudo, temos um fator fundamental, que é o fator genético, porque nós também somos aquilo que transportamos no nosso ser genético e, portanto, algumas, não direi só tendências, mas algumas fragilidades e algumas características que nos permitem estar mais do lado de ter uma complicação oncológica ou de ter uma complicação inflamatória, por exemplo, e na área digestiva isso é muito, muito, muito comum, mas para além desses aspectos da genética, existem os outros aspectos externos, nós não condicionamos só pelo nosso comportamento. Há circunstâncias da nossa vida que implicam, por exemplo, mudarmos o nosso regime alimentar, mudamos de cidade, mudamos de trabalho, mudamos de hábitos, mudamos de horários, e isso tem implicações em relação à própria mudança de comportamentos, de onde, muito, muito expressivamente, nós vivemos muito com o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, ainda para mais, eu gosto muito de utilizar essa imagem, que nós temos uma fronteira, uma pele interior enorme, ainda por cima preguiada, porque o nosso intestino não é um tubo de PVC, uma coisa estática de cima a baixo, não. É uma estrutura viva, muscular, muito irrigada pelos tais nervos e, sobretudo, com milhões de pregas. E essas pregazinhas fazem com que aumente a nossa área de contacto com o mundo externo, é uma área tremendamente vasta. Em cima disto tudo, temos coisas que vivem lá e que estão no nosso interior, que é aquela coisa que nós gostamos de designar, a tal galáxia de micro-organismos que temos cá dentro, chamada microbioma. Portanto, o nosso negócio com o mundo exterior é um negócio muito curioso e rico. Passa por nós, passa pelo território de fronteira, que é o aparelho digestivo, passa pelas coisas que estão lá, que é o nosso microbioma, e passa pelas coisas que nós comemos e bebemos todos os dias. Portanto, isto é um desafio enorme à nossa saúde. O que é curioso é que, por muita informação que nós demos à nossa população e expliquemos que é preciso hábitos regulares, a verdade é que essa informação não é muito complexa,
nós, sobretudo, por exemplo, somos muito refratários em estar a explicar dietas muito rigorosas para isto, coma isto, não coma aquilo, Em rigor, o nosso grande foco é dizer às pessoas para terem uma alimentação diversa, rica e a ter pouca tendência para concentrar ou afunilar os seus esquemas alimentares em regimes muito rígidos. E é por isso, aliás, esses regimes rígidos, de uma maneira geral, estão condenados ao insucesso ao fim de algum tempo. Isto é, nós podemos promover uma dieta hipocalórica, uma coisa que faça emagrecer durante algum tempo, ótimo, fantástico, perfeito, só que isso depois tem outras implicações, outro impacto na própria saúde digestiva. Portanto, o grande truque aqui é diversidade, equilíbrio e, sobretudo, não nos rendermos ao hedonismo do consumo de todas as coisas boas que felizmente nos são colocadas à disposição, mas o nosso critério de saber quando e como e em que circunstâncias é muito importante para nós. Professor, é ou não verdade que nos países mais civilizados os números são mais preocupantes no Exato. que às doenças digestivas diz respeito do que nos países em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento? É completamente verdade, porque lá está, é o tal hedonismo, é uma forma da nossa sociedade de querer demonstrar-se a si própria que é rica, possante e pujante, e traz para a nossa frente muitas coisas que são de facto apelativas e que despertam o nosso desejo de consumo. Algumas delas têm até produtos químicos, e não é por maldade, é porque é assim mesmo. Tem produtos químicos que são mais palatáveis, mais apetecíveis, mais desejáveis, e isso faz com que depois nós próprios nos façamos dirigir para o consumo destes próprios produtos. Eu já nem estou a falar, não estou a falar só dos refrigerantes, etc. Estou a falar de uma série de outros produtos que até pela forma como são apresentados se tornam, digamos, apetecíveis para o consumo. Não há mal nenhum nisso. O problema, mais uma vez, é uma certa homogeneização, uma certa constância no consumo deste tipo de coisas, o que faz com que desvie, com que amplifique determinados vícios e não permita a tal diversidade e a tal riqueza. O nosso aparelho digestivo precisa de ser confrontado com coisas variadas, não com coisas muito constantes, os mesmos estímulos, os mesmos hidratos de carbono, as mesmas gorduras, as mesmas proteínas, não. Precisa dessa diversidade. É essa diversidade que nos faz ser mais saudáveis e, mais curiosamente, protege-nos de outras coisas, como por exemplo a obesidade. A obesidade é uma situação clínica das mais evidentes, mas não seja só fisicamente, mas das que mais evidencia os tais desequilíbrios. Não são só desequilíbrios comportamentais e não são só as pessoas que querem ser obesas que são obesas, não é bem assim. É porque também há condições favoráveis genéticas e as próprias condições daquilo que nós nos alimentamos e, portanto, como digo, há aqui um conjunto muito variado de estímulos e que, em última análise, no último momento, nos obrigam a sermos conhecedores do que é que podemos fazer pela nossa saúde digestiva. O exercício físico é uma das coisas boas, por exemplo. Já lá vamos mais em concreto ao exercício físico, porque eu julgo que é já do senso comum que o exercício físico, para além de nos proporcionar felicidade, também nos pode promover saúde. Mas já lá Claro, vamos, já lá claro. vamos. Eh, Temos ainda trabalho então de divulgação, que será aparentemente insuficiente, pelo menos para já, porque ainda estará inculcado no cérebro não só da nossa geração, da sua, da minha e dos mais novos, que gordura é formosura e não é apenas um sinal de sucesso, de Certo. sinal de valorização até das nossas capacidades económicas para adquirirmos aquilo que queremos e que bem nos apetece. Mas Certo. é também o contrário daquilo que durante muito tempo a civilização foi demonstrando, que era quanto mais magro, mais potencialmente doente, não é? É, isso é verdade, e apesar de tudo, as gerações não foram incorporando esse conceito, essa mudança, eh, de que a obesidade promove doença, ela em si própria já gera doença e ela promove a doença, e a obesidade tem uma coisa associada que é terrível, que é uma certa inanição, uma certa, o sedentarismo, quer dizer, esse desligar progressivo das responsabilidades com o exterior, sejam comportamentais, sejam até relacionais, interrelacionais entre pessoas,
que é uma coisa que o desporto obriga, de uma maneira geral o desporto obriga a algum relacionamento entre homens e mulheres, entre toda a gente, entre diferentes grupos etários, entre diferentes profissões. O exercício físico é das coisas mais genuinamente democráticas que existe, porque de uma maneira geral cruza as pessoas, cruza as culturas. Curiosamente, quem se dedica mais, por assim dizer, ao sedentarismo, ou melhor, quem se remete a algum sedentarismo, não só tem um isolamento progressivo, mas, e lá está, a obesidade, em algum momento, também corresponde a esse certo isolamento. Aquela ideia de que a pessoa, e nunca nos esqueçamos de um grande guru, digamos, da comunicação, como é o Jô Soares, quando ele tinha um programa extraordinário, Viva o Gordo Abaixo o Regime, em que ele brincava justamente com os conceitos, mas repare, brincava também com uma certa perversidade. Quando diz viva o gordo, está a fazer o elogio, é algo que é positivo, e que é algo de bom humor, e associa-se o bom humor sobretudo a alguma sobrecarga de peso. Agora, também todos nós sabemos que quando estamos a fazer um regime para emagrecer, estamos um bocadinho mais irritados, mais insatisfeitos. Porquê? Porque nós temos uma tradição já histórica, cada um de nós, do tal hedonismo, do tal consumismo das coisas que nos dão prazer, e portanto se nos retiram o prazer durante algum tempo, curto ou longo, não nos mostramos satisfeitos, como é evidente. A questão é reencontrarmos o nosso equilíbrio, voltamos sempre à mesma história. E é verdade que os países mais civilizados padecem de situações, por exemplo, as situações oncológicas do tubo digestivo são muito mais frequentes nos países civilizados. Estou a falar do cancro do cólon e reto, estou a falar do cancro do estômago, estou a falar do cancro do esófago, estou a falar do cancro do pâncreas. É claro, pode-se dizer, está bem, os países menos civilizados morrem porque morrem com outras coisas que não estão acessíveis à civilização. Não é completamente verdade. Nós temos cada vez mais evidência de que há comportamentos adotados por pessoas e sociedades que nos tornam mais vulneráveis ao aparecimento de alguns cancros. E, portanto, cancros digestivos em particular, e que são aqueles que dominam, curiosamente, claro, cada especialista na sua área diz, não, isto é mais importante, pronto, é verdade que sim senhora, temos o cancro do pulmão, temos o cancro da próstata, temos o cancro da mama, mas aquele que verdadeiramente é menos sexista de todos, porque afeta toda a gente em grande número e por isso bate, infelizmente, os recordes em todo lado, é o cancro do cólon e reto. E se nós pensarmos nos tais Big Five, o cólon e reto, mais o estômago, mais o esófago, mais o pâncreas, mais o fígado, bom, estamos, portanto, a falar de um gravíssimo problema de saúde pública. Isto ao lado oncológico da coisa, porque ao lado do dia-a-dia, e do dia-a-dia todos nós temos muitas vezes manifestações daquilo que designamos por dispepsia, dificuldades de digestão, enfartamento, ventre inchado, flatulência, dificuldade em fazer digestão, perturbação do sono associada a isso, muito frequente, azia, refluxo, meu Deus, portanto, todo este conjunto de sintomas são sintomas da área digestiva e por isso nós achamos que este é um assunto, ou são assuntos, que é importante que as pessoas conheçam, compreendam e os combatam. Abriu o compêndio. Há também uma corrente de pensamento que tem advogado que a melhor forma de mudarmos atitude é atingirmos a carteira dos que não tomam cuidado consigo. Ou Certo. seja, em cada consulta, em cada ida ao hospital, quem não respeitasse um padrão médio de, por exemplo, de cintura abdominal, quem fumasse, quem bebesse, tivesse um acréscimo no Certo. pagamento a fazer em análises, consultas, rotinas, e que isso provavelmente levaria a uma mudança de atitude. Qual é a sua opinião? A minha opinião é muito clara em relação a isso. Essa visão, digamos, ultrassanitária, parece-me muito perigosa, porque, de alguma forma, é uma espécie de condicionamento global perante uma moral sanitária que pode não ser a mais correta, ou pelo menos pode ser a mais adequada num determinado período de tempo, mas ninguém nos garante que seja algo que seja que liberte as pessoas para elas próprias saberem escolher o seu destino biológico. É claro que o contra-argumento é este, pois, mas à custa disso,
quem fuma consome mais recursos, quem é mais pesado consome mais recursos. Basta lembrar que houve já algumas empresas aéreas nos Estados Unidos que tentaram aumentar o preço não é? Dobravam o preço por cadeira, por facto das pessoas pesarem mais, e isso tinha implicação no custo até do próprio avião, etc. Portanto, há uma visão depois que também um bocadinho sectária e, como digo, sanitária, que é muito perigosa. Nós não podemos, de alguma maneira, fazer um limite moral daquilo que é aceitável a partir da saúde. Esse tipo de abordagem não tem depois contornos e não tem depois limites completamente bem definidos, e pode suscitar, criarmos aqui uma certa distopia sanitária, por assim dizer, que me parece altamente perigosa. Como sempre, eu acredito piamente, digamos assim, naquilo que é a educação. E a educação é o que nós podemos transmitir de melhor entre pares, e quando digo entre pares, digo entre os profissionais médicos, entre os profissionais de saúde, entre pares, digo também entre as famílias. Portanto, esse caminho de mostrar aos outros, ou de indicar aos outros uma alternativa viável e uma alternativa possível, é isso que se chama educação. Colocar algumas regras, colocar algumas vias, colocar algumas alternativas, isso chama-se educação. Isso é a forma mais libertária de podermos ter uma sociedade verdadeiramente saudável até, porque, vejamos, qualquer tentação totalitária na área da saúde seguramente vai criar novos desequilíbrios. Nós é que podemos ainda não estar completamente à espera deles. Como dizia há 20 anos, esse cavalheiro já faleceu, num dia até tristemente célebre para os Estados Unidos. Mas o Donald Rumsfeld, quando falava há 20 anos nos knowns unknowns, isto é, aquilo que nós desconhecemos que conhecemos, e até daquilo que desconhecemos que desconhecemos, nós, criando uma sociedade distópica em termos de saúde, estamos a abrir a tal caixa de Pandora para aquilo que desconhecemos que desconhecemos. E, portanto, território perigoso. Eu investiria muito na educação, naquilo que nós podemos mostrar aos nossos filhos, às pessoas mais velhas, às pessoas do nosso grupo etário, às pessoas com quem nós, de alguma forma, nos relacionamos profissionalmente. Educar é mudar, é mostrar caminhos, é promover a mudança. Vamos ver para onde nos levam as contas do Serviço Nacional de Saúde. Isso depois é mais adiante. Isso são contas de outro rosário ainda. E rosário é uma palavra muito bem aplicada neste contexto. Podia dizer calvário, mas não, digo rosário. Mas vamos à prática desportiva. Não chega só a fazer prática desportiva. Eu já nem digo desporto, porque as pessoas imediatamente tornam mais complexo o regresso a uma atividade física. Eu prefiro chamar-lhe até movimento, mais do que outra coisa qualquer, porque se falamos em desporto, as pessoas pensam logo em despesa, porque têm que me inscrever em alguma coisa. Atividade física talvez seja o melhor que as pessoas podem fazer caminhando, única e exclusivamente, nem é preciso correr, basta caminhar, não é? Basta deixar o carro um pouco mais distante do sítio onde trabalham, por exemplo, e já faziam um caminho, era uma hipótese. Mas também precisamos de estar alimentados adequadamente para podermos fazer exercício físico, não é? Mais uma vez, totalmente verdade. Exercício físico não significa, praticar exercício físico não significa ser desportista, nem sequer significa ser desportista de alta competição, que é outra coisa. Agora, o exercício físico é uma condição vital que nós todos temos que compreender que deve existir. Já falamos aqui há algum tempo atrás sobre o sedentarismo, e aquilo que nós dizemos em relação sobretudo à saúde digestiva, porque isto é que é a surpresa, porque de uma maneira geral as pessoas achavam, ok, está bem, a saúde cardiovascular, a saúde osteoarticular, aquelas coisas, pá, tem a ver com o exercício físico. Não, o exercício físico tem uma implicação muito grande com a saúde digestiva, e por isso nós dizemos mexa-se, marche ou corra. Agora, entendamos, não é quem foi sedentário até ao dia 14 de junho, que vai no dia 15 de junho calçar umas sapatilhas e desatar a correr pela circunvalação abaixo ou por outra zona qualquer, não pode ser. E, portanto, é preciso um condicionamento, um certo treino, uma adequação, lá estamos nós, como em tudo,
uma adequação do organismo a uma nova realidade. Eu só gostava muito é que a nova realidade fosse que as pessoas tivessem, para além de todas as atividades que têm durante o dia e de todos os estímulos que têm durante o dia, que consagrassem algum tempo ao exercício físico regular. Não precisamos de ter todos aqueles artefactos, aqueles gadgets todos, é giro, também dá para consumir, a gente até pode consumir aquilo, até pode ser engraçado, mas não é preciso nada disso. O exercício físico consegue-se com muita facilidade e pequenos hábitos, como esse, por exemplo, deixar o carro um bocadinho mais afastado, ou outros, o circular em determinadas horas do dia, o consagrar algumas horas do dia, ou dia sim, dia não, ter uma rotina de exercício físico parece-me muito, muito, muito interessante. E é muito curioso porque isso contribui para o bem-estar emocional. Ora, se há coisas que possam interferir no bem-estar, na nossa saúde digestiva, é o bem-estar emocional. Como se disse logo no início, esse caminho é bionívoco, é recíproco. O bem-estar emocional ajuda a saúde digestiva, a boa saúde digestiva ajuda ao bem-estar emocional. Portanto, se nós criarmos aqui condições, digamos, sistémicas, para que nos possamos sentir em condições, isto é o ideal. E, portanto, mexa-se, ande, corra se for necessário, faça exercício físico, é muito importante para a sua saúde digestiva. Repare, por exemplo, o Jorge Gabriel há bocadinho disse assim, pois é preciso sabermos o que é que a gente come, por exemplo, comer desmesuradamente, ou pelo menos inapropriadamente antes de exercício físico, não faz bem. Fazer exercício físico extremamente violento, e como há pessoas que eu adoro ver, que andam com as garrafinhas para ali, fazem 1 minuto de exercício físico e bebem durante 2 minutos líquidos. É impossível sentir-se bem ao fim de meia hora de exercício. Praticar um exercício de 15 minutos e beber outros 35, não pode ser. Portanto, tem que haver, mais uma vez, um certo equilíbrio entre aquilo que nós proporcionamos ao nosso organismo e aquilo que nos defendemos. Claro que temos que nos hidratar, e o ideal é hidratar depois do exercício físico, ou hidratar um pouco, pelo menos antes, ou algum tempo antes do exercício físico. Agora, todos aqueles manuais de boas práticas, faça isto, faça aquilo, coma isto, coma aquilo, parece-me também um bocadinho redundante e excessivo. E, mais uma vez, um convite a que não se faça nada. Até porque os resultados podem aparecer, São em efêmeros, alguns são casos efêmeros. rapidamente, mas também partem É de um isso, modo muito célere. exatamente. Falámos então do exercício e é bom também avisarmos aqueles que nos veem e ouvem que no domingo 19 há uma corrida caminhada solidária que vai decorrer aqui próximo da cidade do Porto com esse intuito, de pôr as pessoas a mexer e também, simultaneamente, de adquirirem informações sobre a saúde digestiva e se ainda tiverem a hipótese de se inscrever, façam-no através da RAN Porto, que é a organizadora deste evento. Mas agora falemos daquilo que nós devemos comer. Estamos com o verão aí à porta, temperaturas altas, e há quem queira de repente perder peso, ou melhor, ganhar uma nova forma. E quanto Certo. mais depressa isso suceder, melhor. Então fazem-se agora, como é que se chamam as dietas? A expressão é mesmo é parar de comer, mas há uma expressão exata para este tipo de dietas. Há outras em que se exclui alimentos, exclui-se, por exemplo, hidratos de carbono durante um período de tempo E determinado por o alguém, não jejum é? prolongado, e os jejuns prolongados, Os etc. jejuns, Certo? exatamente, o Claro. jejum intermitente. Isso, Isto é exato. adequado? É adequado para toda a gente? Não é adequado para toda a gente, seguramente. O que pode ser adequado para algumas pessoas que até se podem sentir melhor hum, quando praticam regularmente essas modalidades. O grande problema é aquele que foi enunciado logo no início da nossa conversa, que é o desequilíbrio que isso pode proporcionar. Hum, Repare, o exercício físico, ou as coisas que nós fazemos com a nossa biologia, tem também uma tradução bioquímica, até hormonal. E mais, o exercício físico, por exemplo, regular, promove
que nós segreguemos algumas coisas importantes para nós, as endorfinas, que nos dão uma sensação de satisfação, etc. E é por isso que nós vemos muita gente quase adicta ao exercício físico, o que também já começa a raiar e estar ali na fronteira do desequilíbrio, mas muito bem, pelo menos que se consiga um exercício físico regular já não é mau. Agora, quando nós temos essas tentações de, num curto prazo de tempo, tentar adquirir uma forma mais fotogénica, digamos assim, isso pode acontecer, e eu não acho mal que exista uma experiência ou que exista uma tentativa da pessoa de alguma forma se tentar reestruturar até fisicamente. Eu não vejo isso sinceramente de uma forma crítica, vejo isso como uma oportunidade. E quando, enfim, os nossos estudantes nos procuram, ou pessoas vêm-nos pedir opinião, posso fazer isto, posso não fazer aquilo, bom, de uma maneira geral, também a nossa biologia é suficientemente inteligente e criativa e segura para rapidamente tirar da frente aquilo que lhe está a desagradar. Dito de outra maneira, quando nós ensaiamos, por assim dizer, uma estratégia, uma dieta assim mais rigorosa, uma coisa, rapidamente o nosso ser biológico nos dá sinais se aquilo está adequado ou se não está adequado. E consoante esses sinais, nós mais rapidamente ou menos rapidamente nos demovemos desses ensaios mais diabólicos. E com isto quero dizer o quê? Quero dizer que não sou contrário a que a pessoa possa imaginar que possa ter um benefício de uma determinada dieta, se com isso ela tiver a oportunidade de se inspecionar, de se autoanalisar, de compreender os diferentes erros alimentares que vai cometendo, se com isso for capaz de mudar alguma coisa do seu dia-a-dia, do seu cotidiano, dos seus hábitos regulares e encontrar digamos, um caminho mais equilibrado, eu sou favorável a que essa experiência, digamos, limite, por assim dizer, exista. Eu não a favoreço no sentido de dizer faça aqui uma... Não, mas acolho com alguma complacência e alguma simpatia essas tentativas. Agora, é preciso ver que essas tentativas não resultem num progressivo desmobilizar de energia ou numa progressiva desautorização do eu consigo próprio. Isto é mesmo quase uma coisa mais da área psiquiátrica, mas isto existe, esta quebra progressiva da autoestima, esta sensação de que nunca se é capaz de levar até ao fim aquilo que se começou, é algo que também tem um impacto mental e, claro, na saúde digestiva. Bom, portanto, mais uma vez, o apelo ao equilíbrio. Isto é, vamos fazendo umas tentativas, mas vamos ser, sobretudo, sensatos. Bom senso é provavelmente das hormonas mais importantes para o aparelho digestivo. Mas isso é para a vida, não é apenas e só para aquilo que serve Claro, claro, para o nosso claro, bem-estar. exato. Professores, alguns dos alimentos têm sido substituídos por produtos químicos e Uhum. sabemos que há em pós, sabemos que há em líquidos, sabemos que há em barras, Suplementos, exatamente, sim, sim. chamam-lhe suplementos, não é? É, exatamente, exatamente. Uh, deviam, devíamos fazer um balanço, os dois, sobre aquilo que andamos todos a ingerir, porque isto não é propriamente comida, não é? Pois, primeiro, esse é um belíssimo assunto e dava-nos pano para mangas, porque depois isso implica com outras coisas, e há órgãos que são particularmente sensíveis a isso, por exemplo, o fígado. Os suplementos que muitas vezes se consomem nos ginásios, porque são complementos proteicos e está lá tudo escrito, mais ou menos está lá tudo escrito, na posologia e na composição, só que tem muitas expressões que ninguém sabe exatamente o que é que aquilo corresponde. E pior do que isso, algumas têm mesmo compostos hormonais que fazem tendência a aumentar a massa muscular, etc., o que pode ser muito, mais uma vez, muito apelativo e muito simpático de imaginar, mas na verdade isso pode causar graves danos à saúde. Ponto 1. Isso é uma coisa que está relacionada sobretudo com, digamos, quem pratica muito exercício de ginásio, pratica muito, digamos, o ambiente social do ginásio e
o conselho do amigo ou do companheiro ou do parceiro ou da parceira, ou alguém que faz e que consome isto e que consome aquilo para ter mais força muscular, eu teria aqui uma série de reservas em relação ao consumo desses produtos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as barras nutricionais muitas vezes têm interesse, têm. Eu não digo como suplementos, mas digo como complemento. Por vezes, por diversas circunstâncias, o regime alimentar de uma determinada pessoa durante alguns dias pode não ser mais adequado, ou por viagens, ou por razões profissionais, seja pelo que for. E, portanto, pode haver, não digo necessidade, mas pode haver o recurso a esse tipo de compostos às barras nutricionais. Algumas são, de facto, muito equilibradas, algumas pretendem ser equilibradas. O problema é que, volto a dizer, o consumo de algo muito equilibrado não garante o equilíbrio no fim. Esse consumo desproporcionado pode ser fonte de desequilíbrio. E, portanto, voltamos sempre à questão inicial. Agora, há um mito associado a isto tudo, que é os produtos ditos naturais, porque são naturais, não sendo químicos, fazem bem. Ora bom, que é o contrário daquilo que nós estamos a sugerir. Os produtos naturais só têm efeito em nós porque têm compostos químicos. Isto é, o que é um produto natural? É um produto químico que a natureza nos dá, não é mais do que isso. E, portanto, aliás, eu costumo dizer muitas vezes, há um produto natural fantástico que mata, por exemplo, a toxina dos cogumelos. Da manita, mais natural não pode haver do que a manita fala, é um cogumelo, mas a toxina, que é natural, mata-nos. E, portanto, não é o facto de ser um produto natural que nos garanta a saúde ou a eternidade. Não, não é. E os produtos químicos não são por si só deletérios ou prejudiciais. Por exemplo, quando nós consumimos porque precisamos de os consumir, não é quando não precisamos, é quando precisamos. Um anti-inflamatório, um antibiótico, claro que são produtos químicos, e tem uma vigência e um tempo próprio para o seu consumo. E, portanto, nada contra os produtos químicos, sou contra a mistificação que existe em alguns produtos ditos naturais que dizem que não têm produtos químicos, é mentira, e alguns produtos químicos que, para poderem ser vendidos, vêm camuflados dessa coisa de serem produtos ditos naturais. Portanto, há aqui uma perversa ligação semiológica e semântica entre o natural e o químico que nós gostamos muito de desmontar. Há produtos naturais que nós consumimos muito no verão e que são muito importantes para o nosso regime alimentar, aquilo que nós chamamos a dieta mediterrânica, aquilo que portanto, mais consumo de legumes e de frutas, etc., o que é fantástico, mas é preciso recordar que muitas das frutas que consumimos, sobretudo no verão, têm muito açúcar, têm açúcar a mais. E, portanto, se desequilibrarmos o consumo destas frutas, estamos a promover outras doenças e não estamos a promover, e já nem falo na diabetes, mas, por exemplo, qualquer açúcar a mais no nosso aparelho digestivo significa mais fermentação, mais flatulência, mais gás, mais distensão abdominal, mais incómodo, portanto. Isto é, saibamos olhar para as coisas com sentido crítico. Ainda bem que antecipou a entrada do açúcar nesta nossa conversa, porque a ideia geral é que o sal já obteve um impacto junto da população que levou cada um de nós a termos mais cuidado com a ingestão do mesmo. Certo. Com o açúcar, não estou em crer que tenhamos obtido resultados tão positivos quanto aqueles que já obtivemos com o sal, a ponto de, inclusive, a produção do pão ter que se reger de regras muito rigorosas quanto à quantidade de sal. Ora, Sim, se sim. espreitássemos a bula de muitos dos alimentos que andamos a ingerir, iríamos descobrir muito açúcar. Será Verdade. esse o nosso vício escondido? Também é um vício escondido, como haverá outros dentro de muitos destes produtos. Como ainda há pouco disse, e não quis propriamente estar a enumerar quais são os corantes e quais são as coisas que estão, mas nós sabemos que há uma série de produtos que por vezes vêm incorporados nos refrigerantes e por isso as autoridades, essas sim que têm esse trabalho de o fazer e que devem fazê-lo, e que têm a ver com a saúde pública, monitorizam, até prova em contrário, monitorizam regularmente
os teores desses produtos e também deveriam monitorizar esses teores de açúcar ou de hidratos de carbono, como também são monitorizados os teores do sal. Quando há um bocado nós falamos que não se pode ter uma atitude, digamos, de sectarismo sanitário, é verdade, mas tem que haver medidas de saúde pública que protejam de uma maneira geral a população. E por isso é que houve algumas determinações, até em Portugal, em relação às quantidades de sal que se podem incluir em muitos compostos. O açúcar também está sob a alçada e sobre a mira destas entidades. E bem, porque não há dúvida que o consumo excessivo de açúcar é muito, muito deletério, é muito prejudicial à saúde. E não é Vários... açúcar apenas dos doces, como falava há Não é pouco. açúcar dos doces. A Não, fruta, exato. por exemplo. A fruta também tem açúcares, a frutose. Há a frutose, por exemplo, que é um tipo de açúcar, digamos, é um primo do açúcar habitual, da glicose, mas é um açúcar que tem muita facilidade de absorção, mas, como digo, também tem outras potencialidades, sobretudo a nível do tubo digestivo, porque as nossas bactérias, o tal microbioma, gosta muito de trabalhar no meio da frutose e de outras coisas, por exemplo, que existem nas chicletes, o sorbitol, esse tipo de coisas. E por isso é que as pessoas que muitas vezes comem chicletes, que já têm aquele sabor doce e que já é agradável, têm muitas mais vezes queixas digestivas associadas sem fazerem a menor ideia que tem a ver com os chicletes, por exemplo. Mas tem a ver com essa quantidade destes produtos, frutose, isto, aquilo, sorbitol, que chega ao nosso aparelho digestivo. Outra coisa muito importante é não esquecer que, mesmo que não façam logo diretamente mal, isto é, fazer mal significa provocar sintomas, não é provocar dano, é provocar sintomas de incómodo, etc. Mesmo que não provoquem esses sintomas, provocam outra coisa, que é uma absorção para a circulação sanguínea, que passa no laboratório central disto tudo, naquele quilo e meio que tem 5.000 funções diferentes e que é um órgão central do sistema digestivo, que é o fígado, e no fígado, muito deste açúcar é transformado em gordura, em depósitos mais inertes ou menos inertes, mas são transformados em gordura e, portanto, o açúcar tem um contributo muito grande para várias patologias associadas ao excesso de gordura. Por exemplo, as pessoas acham muito que os triglicerídeos e que têm que comer muito menos gorduras e por causa do colesterol. Com certeza que sim. Por exemplo, em relação ao colesterol, muitas vezes é muito mais importante a informação genética do que propriamente o valor do colesterol ou na carne vermelha ou nos queijos, etc. Não, mas os triglicerídeos são feitos pelo nosso fígado a partir do açúcar. E, portanto, lá estamos nós conseguimos, para ter dietas equilibradas, pomos os nossos órgãos a trabalhar equilibradamente e a produzir coisas equilibradamente. Nós não podemos só pensar que como açúcar vou ter mais açúcar. Não, como açúcar até posso não ter mais açúcar, mas vou ter mais gorduras no sangue, vou ter uma série de outras coisas associadas a esse consumo excessivo. Essa literacia, digamos assim, é muito importante que se tenha. Professor, estamos a falar de produtos que substituem os alimentos correntes, comuns, aqueles que nos habituámos a comer desde crianças. Estes transformados, estes suplementos, esta nova alimentação que surgiu, pode também indiciar este crescente número de intolerâncias alimentares que vamos encontrando até nas gerações mais novas, porque é cada vez mais cedo que detectamos intolerâncias alimentares em adolescentes, em pré-adultos, em crianças. Tem uma coisa a ver com a outra? Tem uma coisa a ver com a outra, mas não tem só uma coisa a ver com a outra. O foco, o interesse, a nossa capacidade diagnóstica, a nossa mediatização em relação a esse assunto está muito maior em relação às intolerâncias. E agora existe até quase uma, eu não queria dizer mania para não ser pejorativo, mas existe uma tendência muito grande a tentar definir como intolerância qualquer pequena sensibilidade que existe em relação a qualquer produto. E à volta das intolerâncias escrevem-se currículos, não é de médicos, é de doentes. E, portanto, eu sou intolerante a este, a ele, e vem com umas agendazinhas, com umas coisas todas a dizer a que é que são intolerantes. Na maior parte das vezes isso não corresponde a uma realidade biológica. Pode corresponder a uma análise, e as análises
têm que ser bem interpretadas, têm que ser bem enquadradas, e portanto fazer muitas análises para procurar intolerâncias não é uma boa solução. É evidente que com isto eu não estou a desmerecer quem tenha de facto intolerância, estou apenas a dizer que há um foco mediático muito grande sobre até o nosso sofrimento. Parece que nós precisamos, na nossa sociedade atual, de sofrer de alguma coisa, de ter uma doença disto ou ter uma doença daquilo. E não é verdade. E, mais uma vez, isso contribui para o nosso desequilíbrio psicoafetivo. E, portanto, e indiretamente, lá vamos nós para a saúde digestiva. Mas, se por um lado existe um enfoque muito grande sobre as intolerâncias, também é verdade que aumentou, em rigor, em termos populacionais, o número de pessoas intolerantes a um ou outro produto. É verdade. Porquê? Isso é muito discutido atualmente, sobretudo pelas exposições iniciais. Quando digo iniciais, digo em idade muito, muito, muito jovem. Já não digo em feto, mas digo em recém-nascido e nos primeiros meses de vida. A exposição inicial a uma série de produtos ou a não exposição a uma série de produtos faz com que, no futuro, uma determinada criança, um adolescente ou um adulto jovem, possa desenvolver uma certa sensibilidade, por vezes intolerância, a determinados compostos. Agora, nós sabemos que existe intolerâncias que são formais, a intolerância ao glúten, por exemplo, que é uma doença específica, mas também há vários níveis de intolerância ao glúten, sensibilidades a um ou outros compostos. Os nossos amigos imunoalergologistas têm uma série de componentes que são capazes de discriminar para definir quais são as pessoas que desenvolvem determinadas manifestações clínicas relacionadas com essas sensibilidades. Somente são sensibilidades dermatológicas, mas já agora, e há um bocado de propósito, falei naquela coisa da nossa pele interior. Não deixa de ser muito curioso que na nossa gênese, nos primeiros dias de vida, não estou a falar da nossa vida extrauterina, estou a falar da nossa vida intrauterina, no nosso embrião inicial, temos uns folhetos, umas coisinhas que depois se começam a diferenciar, e um deles vai desenvolver-se no futuro em pele, portanto em derma, em derma, vai desenvolver-se em tubo digestivo e em sistema nervoso. Portanto, não deixa de ser curioso que na nossa gênese embrionária temos ali uma comunicação inicial entre estes departamentos. É algo que não digo que é controverso, mas é pelo menos interessante de especular. Seja como for, não há dúvida que muitas das sensibilidades que nós temos a produtos, produtos naturais, ou alimentos, etc., têm a ver com, pode manifestar-se de facto em termos de manifestações digestivas, cólicas, ou por vezes diarreia, alterações daquilo que nós chamamos de alterações do trânsito intestinal, muita dificuldade em fazer digestão de alguns componentes, alguns compostos. Portanto, agora, não podemos estar a catalogar tudo o que sejam sintomas digestivos como intolerância a isto, aquilo ou aquilo outro. Lá estamos nós. Embora nós, como médicos, tenhamos todos o chamado horror da incerteza, e a nossa sociedade, de uma maneira geral, a nossa sociedade civil, tem aquilo que se chama o horror da incerteza, basta ver o que aconteceu nos primeiros meses da pandemia, mas esse horror da incerteza tem uma consequência, que é tentarmos encontrar rapidamente e catalogar rapidamente as coisas para que a gente não sofra muito. Ter uma ideia, ter um nome, ter uma designação. Bem, a designação de intolerância pode ser interessante, mas claramente não resolve os problemas todos. E é por isso que eu digo que há muitas pessoas que têm um currículo de intolerâncias, quando muitas vezes trata-se apenas de algumas manifestações transitórias, de alguma sensibilidade a alguns produtos. E muitas vezes às próprias razões psicoafetivas que subjazem a isso tudo. Professor, os nossos amigos vegetarianos e macrobióticos que possam estar a ouvir esta nossa conversa dirão: este diálogo tinha sido muito mais reduzido se toda a gente fizesse uma alimentação como a nossa. Não é Será verdade. verdade? Não é verdade. E é muito importante compreender que também a dieta vegetariana e macrobiótica tem de ser equilibrada e tem de ter uma série de compostos que são complementares, que de alguma forma dão esse equilíbrio ao nosso sistema biológico. Quer dizer, nós podemos
criar correntes de pensamento, criar até correntes comerciais mas em última análise, ao fim do dia, conta a tal exposição equilibrada a um conjunto de compostos para o qual todo o nosso organismo necessita, e há compostos, metais pesados, etc. Não estou a falar de chumbo, mas estou a falar do molibdênio, o zinco, uma série de coisas que as pessoas agora também já sabem todas quais são os compostos, mas ter um complexo vitamínico com aquilo tudo e depois dizer, falta-me isto, falta aquilo, depois vão comprar outra coisa que também seja o complemento daquilo, não me parece também seja digamos, um caminho muito, muito, muito saudável. De uma maneira geral, felizmente, e sobretudo no nosso país, a tal dieta mediterrânica é muito rica em todos estes compostos. E, portanto, uma dieta ou uma refeição equilibrada, ou pelo menos ao longo do dia, um conjunto de pequenas refeições equilibradas nisto tudo, garante um bom pressuposto para termos uma boa saúde biológica e uma boa saúde digestiva, sem dúvida nenhuma. Professor, vamos tentar encontrar aqui então uma dieta recomendada. Há algum alimento que não devamos comer? Estou a pensar, por exemplo, em fritos. Estou a pensar, por exemplo, nos fumados, que também suscitaram tanta polémica. Não devemos abusar da proteína animal? São três questões que toda a gente anda por aí a levantar. Mas e levantam bem e o Jorge já deu a resposta. A resposta foi a pergunta. Não devemos abusar? Não, não devemos abusar. Agora, devemos ter isso proscrito? Não, não devemos ter isso proscrito. Também não devemos ter isso prescrito. Eu não estou a dizer que se deva fazer isso, mas também não estou a dizer que não se deva nunca não fazer isso. Estou a dizer que há momentos para tudo. Os fumados foram, digamos, responsabilizados por várias coisas, sobretudo no interior do país, por vários tipos de patologia, por exemplo, do cancro gástrico. Mas, na verdade, a evidência que suporta a exclusiva responsabilidade dos fumados em relação a isso não é grande. É os fumados, mas no meio de várias outras coisas, por exemplo, uma infecção por uma bactéria muito conhecida, o Helicobacter, várias outras coisas, o consumo de sal, etc. Portanto, eu não estaria. É claro que os compostos carbonados, a gente já sabe que há um risco oncológico acrescido, mas fazer disso uma rotina alimentar parece-me um perfeito disparate. Fazer disso um pecado capital também me parece outro disparate. Isto é, volto a dizer, nós precisamos de essa exposição, não pode não ser regular, mas uma exposição temporária, pelo menos, a determinados compostos daquilo que nós vemos e que nos suscitem alguma atração. É evidente que todos nós sabemos que, também dizemos isso com muita frequência, não há nenhum português que na tarde do dia de Natal não esteja infartado. Não é por causa disso que não vai ter o Natal, não é por causa disso que não vai consumir aquilo que costuma consumir no Natal. Mas portanto, é preciso termos a noção de que nós somos o que comemos e também sentimos o que comemos, o que não significa que deixemos de comer nem para não sentir, nem para ser. Portanto, temos que, mais uma vez, temos que saber jogar com estas diferentes forças. Eu não posso, obviamente, recomendar o uso regular e recorrente das carnes vermelhas, com certeza, mas não vejo nenhum problema em que, numa vez ou outra, não possa haver um consumo de carnes vermelhas. Tal como nós recomendamos o uso de carnes brancas, não é para comer carnes brancas ao pequeno almoço, almoço e jantar. E ceia, já agora. Não é. Portanto, isso tem a ver com, mais uma vez, o equilíbrio e a complementaridade daquilo que oferecemos ao nosso eu interior. Os ovos, excelente produto. Algumas frutas, por exemplo, a laranja, que há muitos mitos associados a estes, por exemplo, os ovos fazerem mal a isto ou aquilo ou aquilo outro, as laranjas a fazerem mal ao fígado, são mitos. E, portanto, nós temos que saber depois desmontar isso também na cabeça das pessoas para que as pessoas possam, de alguma forma, introduzir toda essa gama, ainda por cima em Portugal, com o clima temperado, nós temos uma riqueza de exposição a alimentos que é muito singular, a nossa riqueza que é singular e nós devemos aproveitá-la. Professor, acredito que neste encontro que vai decorrer na cidade do Porto de 22 a 25 de junho, a inteligência artificial
também esteja em debate. Mas como é que ela se aplica à gastroenterologia? Olha, até lhe posso dizer que neste momento a inteligência artificial é uma das áreas nas quais, nas áreas médicas, é provavelmente no nosso país, na gastroenterologia, uma das que está mais desenvolvida, isto é, e que nos dá mais créditos internacionalmente. A inteligência artificial tem um conjunto grande de capacidades e que não se prendem exclusivamente àquilo que nós fazemos, à tecnologia que nós empregamos. E nós empregamos muita tecnologia, aliás, é uma das características importantes da nossa especialidade, é esse avanço gigantesco nos últimos 20 anos, que nos faz ser muito mais invasivos sem o ser, isto é, nós conseguimos ir ao âmago das coisas, aos sítios mais pequeninos do que temos cá dentro, sem estar propriamente a causar dano ou a causar sofrimento, isso parece-me extraordinário. A coleta de toda essa informação, a capacidade de podermos gerir toda a informação que vamos coligindo ao longo do tempo, é claramente um dos aspectos onde a inteligência artificial mais nos ajuda, mas não exclusivamente. Aliás, nós dizemos que a inteligência artificial não é the next big thing, não, já é a big thing. Para nós já não é do next, é uma realidade que já estamos a viver. Sim, e na nossa semana digestiva, no nosso Congresso Nacional de Gastroenterologia, nós teremos vários momentos consagrados à inteligência artificial. E a inteligência artificial não vai ter só a ver com a endoscopia digestiva, que a endoscopia toda a gente conhece, aquelas coisas que fazem com que nós consigamos ver tudo o que se passa de uma ponta à outra no nosso organismo, mas não tem só a ver com isso, também tem a ver com as coisas relacionadas com o pâncreas, as coisas relacionadas com o fígado, portanto é um mundo todo que está a ser revelado, nem quero dizer desvendado, porque não se trata de desvendar, trata-se simplesmente de o tornar ainda mais visível e, sobretudo, mais humanizado. E provavelmente menos invasivo. Menos invasivo, com certeza. Só que para chegar a esse momento temos que ter um conjunto de informações e um conjunto de dados clínicos de grande importância e de grande volume, e para o qual a inteligência artificial também contribuirá, sobretudo através de algumas das suas modalidades que nós estamos a aplicar. E uma provocação para fecharmos esta nossa conversa: podemos brindar à nossa conversa com alguma bebida alcoólica ou devemos brindar com água? Eu acho que devíamos brindar de várias maneiras. Devíamos brindar com água. Quanta, professor? Quanta por dia? Aproveite. Depende, olha, desta conversa que me foi longa, eu acho que nós vamos precisar de beber um bom bocado de água, pelo menos um copo, e estamos a falar de uma série de mililitros, estamos a falar, por exemplo, um copo com 50 mililitros estaria muito bem, mas pelo menos, para já. Mas, por exemplo, se as pessoas quisessem brindar não uma conversa, mas um relacionamento de proximidade, um reencontro, por exemplo, depois de tanto tempo de pandemia, não vejo problema nenhum em que brindar com 33 centilitros de uma garrafa de cerveja, não vejo, com álcool, não vejo nenhum problema nisso. Mais uma vez, estamos a falar do equilíbrio. Ou um copo de vinho, por que não? Não vejo nenhum problema com isso. A hidratação... Só não se enganou, disse um copo, não disse uma garrafa, não foi? Não, e não disse um copo de cada vez, disse um exatamente, copo. Exatamente. É por isso que convém que as pessoas tenham muitos motivos para brindar, mas convém não brindar sempre com a mesma coisa. Voltamos à questão da homogeneização dos brindes. Não, eu não vejo, também nesse aspecto, nós devemos ter uma visão culturalmente rica. O álcool em Portugal é simultaneamente um problema, e um problema sério de saúde, mas não é o álcool. É o alcoolismo, é a adição ao álcool, que não é tudo a mesma coisa. O álcool, por sua vez, o consumo moderado ou regular de álcool, não me parece que seja prejudicial e, sobretudo, não me parece também, e é bom, e com todas as letras para não haver dúvidas, também não digo que faça bem à saúde. Há também os mitos de que o álcool pode fazer isto e pode fazer aquilo. Pode. O álcool há uma coisa que faz: desinibe
e aproxima as pessoas nos contactos sociais que é preciso ter. E isso tem a sua temporalização. Portanto, não precisamos de exagerar nem nos brindes, nem nos consumos. Agora, não vejo nenhum problema em que haja um consumo muito moderado e muito regular, muito ponderado de álcool. É preciso também dizer-se aqui e agora que há pessoas que de facto não podem beber álcool algum. E, portanto, isso faz parte do outro espectro da situação. Portanto, mais uma vez, estas regras têm que ser adaptadas ao tempo e ao modo e à pessoa. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e um bom mês de junho para si e para esta comemoração. Foi um gosto e espero contar consigo como um embaixador da saúde digestiva, porque de Conta facto não comigo com podia fazer certeza. melhor a interpelação daquilo que são as preocupações de quem se dedica à saúde digestiva. Muito obrigado. Sabe que sim, um abraço, muito obrigado. Obrigado.